Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui em Curitiba faz frio, por isso que estamos aqui agasalhadas, né? E nesse dia 12, dia dos namorados, nós estamos aqui nessa live. E é uma live muito especial porque é uma live de fechamento, né? É o meu tchau, né? O meu tchau com um pouquinho de informação legal para vocês. Mas é o meu tchau a respeito do desafio do Comer Emocional, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores eventos que eu já fiz, né? O desafio foi incrível, incrível, incrível. A gente teve quase 3.000 pessoas inscritas. Tivemos muitas pessoas que passaram pelas aulas, Teve gente que fez tudo, teve gente que fez mais ou menos, mas o desafio aconteceu, né, gente? E as aulas vão ficar disponíveis até a meia-noite de hoje, tá? Então, ainda tem algumas horinhas, se você não assistiu alguma aula, ou se você não assistiu aula nenhuma, talvez fique mais difícil, mas se você... enfim, quer correr atrás um pouquinho, ainda dá para você assistir algumas aulas, porque vão ficar disponíveis as aulas até hoje à meia-noite. E esse desafio foi sensacional, né? Quantas pessoas, eu até postei algumas nos stories, quantas pessoas passaram pelo desafio e me falaram que já estão se sentindo melhor com a comida, que estão se sentindo bem em determinado aspecto, ou que estão comendo de uma maneira mais consciente, ou que estão olhando para si mesmas de uma maneira mais acolhedora. É fantástico isso, né? Se a gente for pensar, foram só 7 dias, né, de desafio, e foram muitas aulas, mas foram 7 dias, e 7 dias que as pessoas já se sentem diferentes em algum aspecto, né? Isso é sensacional. Eu até comentei e coloquei, né, a participação da Rosana numa das lives, né, em que ela conta como que, ouvindo aqui, né, todo o conteúdo e participando dos eventos, ela já se sente muito melhor com a comida hoje, né? Então, olha que coisa interessante, né? Você conseguir fazer já transformações mesmo neste evento, né? Mas para a gente poder fechar, para a gente poder olhar, né, para tudo que aconteceu nesses últimos dias, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, tomara que dê certo, a gente explorar um pouquinho sobre por que é tão difícil mudar. Porque eu tenho muitas pessoas que passam pelas minhas aulas, pelo meu Instagram, tem pessoas que às vezes me falam assim, é muito difícil mudar. E eu já falei na aula de crenças, né? Vocês lembram que eu já falei na aula de crenças, quem assistiu a aula de crenças, que isso pode ser uma crença sabotadora aí, né? Mas, de qualquer forma, eu vim trazer um pouquinho do que a ciência nos diz a respeito de mudança, né? Porque mudança é um negócio que muitas pessoas estão procurando aqui, né? Pessoas que estão procurando um tratamento comigo, ou pessoas que estão precisando, né, melhorar do comer emocional, ou tem uma compulsão alimentar e precisam fazer um tratamento para isso, né? Então, por que mudar é tão difícil e o que a ciência nos diz a respeito disso, né? Até para que a gente possa sair um pouco daquilo assim que é difícil, mas é difícil por quê, né? Às vezes a gente precisa ser tipo o Zequinha. Vocês lembram o menino de um desenho que tinha assim, e ele ficava perguntando por quê, e o pessoal dizia assim, por que sim, Zequinha? Então é mais ou menos isso, né? Tipo, por que mudar é tão difícil? É o tema dessa live de hoje. Conta aqui pra mim quem que tá presente e sente que mudar é muito difícil, né? Muitas vezes você sente que mudar é muito difícil porque você já teve essa experiência ou porque você já passou, né, por tentativas de mudança que não deram certo. Mas fala aqui pra mim, quem que já teve essa experiência ou acredita mesmo que mudar é muito difícil, né? Porque esse ponto ele é bem importante. Eu não vou entrar no ponto das crenças, porque isso a gente já falou em outros momentos, né? Já teve outro momento que a gente falou da crença e que a crença pode ser sim, um dos pontos de por que mudar é muito difícil, mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar de neuropsicologia aqui, tá? É um aspecto bem importante.
porque tem a ver com padrões e porque tem a ver também com o funcionamento da nossa mente, tá? Isso é bem importante. Mas, enfim, às vezes a crença de que mudar é difícil também pode ser um detalhe aqui, né? Seja bem-vinda, pessoal que tá chegando. Então vamos lá, os padrões, né? Esses danadinhos. Às vezes a gente fala assim, a pessoa retorna para o padrão, né? A gente tem padrões, né? A gente vai criando ao longo da nossa vida padrões, né? E esses padrões são danadinhos, né? Eles são danadinhos, gente. E por que os padrões são danadinhos, né? Porque a nossa mente, ela gosta muito, mas muito, assim, vou dar uma ênfase no muito, muito. A nossa mente gosta muito de estar no automático, né? Olha, a Bruna tá comentando, mudar realmente é muito difícil, na verdade a constância é complicado. Ó que legal esse comentário da Bruna. Vou explicar por quê. É importante isso, né? Enquanto o pessoal chega aqui, vamos falar disso hoje, né? Esse vai ser o tema da live de hoje. A gente falar por que mudar é tão difícil, por que esses padrões acabam se repetindo, né? A nossa mente gosta desse danadinho do automático, né? Como gosta, né? Vocês já repararam nisso? A gente vai falar disso. Ó, a Fernanda tá comentando, eu acredito, já tentei tantas vezes, tantas coisas, já cheguei a agendar consulta com o cirurgião do aparelho digestivo e acabei desmarcando. Fernanda, às vezes a gente acredita que não vai conseguir, né? Porque mudar às vezes parece muito difícil. Porque você já tentou, porque você já fez dietas, porque você já tentou mudar a forma com que você se relaciona com a comida, você já tentou fazer diferente, você já foi em vários nutricionistas, você já fez vários programas, e daí é quase como se a realidade te ensinasse isso, né? Que mudar é muito difícil. E a verdade é que não tem a ver com ser difícil, tem a ver com a forma com que às vezes a gente tenta mudar. Como eu dizia, né? Acho que é importante a gente falar de que a nossa mente anda muito no automático. A nossa mente ama estar no automático. E ela faz isso, gente, com boa intenção. Mas sabe aquele ditado assim, de boa intenção o inferno tá cheio? Porque a nossa mente faz isso, ela gosta do automático com boa intenção, porque quando ela funciona no automático, ela economiza energia e te deixa menos cansada, né? Então tem uma boa intenção da nossa mente ali, né? Tem uma boa intenção, mas qual que é o grande problema, né? Além de que às vezes atrapalha, né? O grande problema é que o lado negativo é que dá trabalho mudar. Para nossa mente é muito mais fácil fazer o mesmo caminho até o trabalho, seja o mesmo caminho andando, seja o mesmo caminho dirigindo, seja o mesmo caminho. É mais fácil fazer o igual. Por quê? Porque fazer diferente, ela precisa pensar, dá mais trabalho, né? Esses automáticos, gente, que vão acontecendo na nossa mente, exatamente esse um dos pontos de por que é tão difícil mudar. Isso é bem da neurociência, da neuropsicologia. Então, assim, quando a gente fala de sair do automático, e a gente falou isso ao longo do desafio, né? Não é simplesmente sair do automático. Vamos tentar entender a dinâmica, né? Quando a gente pensa em fazer algo diferente, o primeiro ponto na nossa mente é que a gente vai sair deste automático. E o que acontece? É desconfortável, gente, sair do automático. É desconfortável mudar. Faz a tua mente gastar mais energia, né? Sair da zona de conforto é ruim. Isso todo mundo fala, né? A gente tem que sair da zona de conforto com a alimentação. A gente precisa sair da zona de conforto do comportamento. Sim, mas sair da zona de conforto não é bom. Não é um negócio assim, vou sair da zona de conforto, né? Não é necessariamente positivo no momento sair da zona de conforto, né? A Fernanda está comentando. Sabe o que eu acho esquisito? A constância para mudanças boas é difícil, mas nós conseguimos manter hábitos ruins. Esquisito isso. Olha que interessante. A constância com os hábitos ruins acontece. Triste. Fernanda, às vezes a gente vai poder entender isso até entendendo aonde que entra esse funcionamento da nossa mente. Eu vou chegar lá, talvez faça sentido para você o que eu vou explicar hoje.
Então, como a nossa mente gosta do automático, ela gosta de estar ali operando na mesma, né? A nossa mente gosta do automático, gente. Ela gosta de ficar ali fazendo sempre as mesmas coisas. Por isso que nós, seres humanos, somos seres que temos uma tendência muito fácil a criar hábitos, criar rotinas, criar rituais. Isso é o nosso jeito, né, de funcionar. Justamente porque a nossa mente tem esse funcionamento do automático. E o que acontece quando a pessoa decide mudar, né? Quando ela decide fazer uma mudança? Ela tem isso que as meninas acabaram de comentar, ela tem dificuldade de ter constância. Ela tem dificuldade de ficar ali tendo os hábitos, né? Como diz a Fernanda, né? Os hábitos que são bons, né? Os hábitos que são ruins, às vezes, é até mais fácil, segundo ela, né? Vamos entender isso, vamos entender. Boa noite para quem está chegando. A gente está aqui falando de mudança. Mudança, por que mudar é tão difícil? Eu tô falando um pouquinho de neuropsicologia para vocês, para tentar explicar um pouco de por que mudar pode parecer difícil para algumas pessoas. Então fiquem aí, gente. Comentem comigo aqui se mudar para vocês também é difícil. E daí, a gente sair dessa zona de conforto, a gente sair desse padrão de funcionamento, a gente sair deste automático, gasta bastante energia, né? Então, é aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas precisam mudar, até porque elas já perceberam que se elas ficarem ali repetindo o padrão não vai dar certo, né? Porque elas, enfim, ou estão ganhando peso, ou estão sofrendo com comer emocional, com a compulsão alimentar. Então, ela sabe que ela precisa sair da zona de conforto, né? Mas ela sabe que nada de bom vai acontecer se ela continuar ali, ou continuar com esse comportamento, ou continuar com esse tipo de funcionamento. A pessoa sabe, eu já falei que a pessoa não tem a ver com a pessoa não saber. A pessoa é inteligente, a pessoa sabe que ali não tá dando certo, né? Ela sente isso. Mas a saída desse automático requer energia. Mas não requer energia só quando ela decide. Esse que é o grande ponto, né? Vamos ver se a Fernanda vai entender um pouquinho aqui. Quando a pessoa começa o processo de mudança, ela muitas vezes está animada lá, né? Ela está animada, ela está mais motivada, né? Ela está lá assim, né? Agora vai! ela tá mais conectada com aquilo. E o grande ponto é que ela vai continuar precisando investir energia, né? Ela vai precisar continuar saindo deste automático, dia após dia, após dia, após dia, né? Não é simplesmente quando ela decide mudar, né? Dia após dia vai gastar mais energia mesmo, né? Eu digo que é um esforço consciente que precisa acontecer, né? E não quer dizer que seja um esforço, assim, super esforço, mas é preciso que a pessoa tenha em mente, né, que é um processo de constante investimento de mais energia para que essa mudança vá acontecendo. Entende, meninas? Fernanda, só para você entender, por que às vezes é difícil a constância, né? Teve duas pessoas que falaram de constância, não me lembro quem mais que falou, mas além da Fernanda, teve mais alguém que falou de constância há pouco, né? Por que a constância é difícil? Porque precisa investir energia várias e várias vezes. Lembrem, a tendência, né, da mente é voltar para o padrão antigo, né? Exatamente esse é o ponto, né? Volta para o padrão antigo. Essa é a tendência natural, né? Super natural. Essa é a tendência natural. Porque, lembrem, a nossa mente gosta do automático. A nossa mente é preguiçosa, em outras palavras, né? Não tô chamando você de preguiçoso, tô dizendo que a sua mente, a minha mente, todas as mentes são preguiçosas. Elas tendem a voltar para o automático, elas tendem a voltar para os padrões, porque economiza energia, né? E quando ela volta para o padrão, o que acontece? É preciso que você continue pondo energia para sair do padrão. Mas sabe qual que é o ponto chave aqui?
super chave. Ó, a Fernanda tá entendendo. Ó. Obrigada, Fernanda. Que bom que você tá entendendo, né? Sabe qual que é o ponto chave? É que às vezes as pessoas não têm paciência para continuar investindo essa energia e abraçar a ideia de um processo, né? De um processo. O que é um processo? É que tem um desenrolar, né? Tem algo que vai acontecer. Não é eu decidi mudar e eu mudei, né? É um processo. E que várias vezes a tendência vai ser voltar ao padrão e você vai precisar investir energia para os comportamentos novos continuarem acontecendo, né? Para os comportamentos novos continuarem acontecendo, você vai continuar precisando investir energia durante um tempo até que o padrão vai se transformar, né? O grande ponto é que a nossa mente tem essa tendência a funcionar desse jeito. E as pessoas têm uma tendência a não ter paciência para abraçar o processo, né? E daí, o processo, é interessante a gente pensar isso, né? A Fernanda tá falando, é assim que acontece, volta para o automático. Isso mesmo, Fernanda. Então, qual que é o grande ponto? O processo de mudança, e aqui eu tô falando de mudança de qualquer coisa, de qualquer funcionamento que você tenha. Não tô falando só do tratamento do comer emocional ou da compulsão alimentar. Quando a pessoa decide fazer uma mudança, ela decide fazer algo que seja realmente significativo na vida dela, ela vai entrar num processo que não é assim, eu vou melhorando. Não é linear a melhora, né? O pessoal aqui que entende um pouquinho de exatas vai me entender, né? Não é linear, não é uma linha assim, só melhora, né? Só flores, só coisa boa. Eu queria dizer para você que é, mas não é assim que funciona. O nosso processo, ele é cheio de altos e baixos, altos e baixos. E eu vou dizer para você, se você decidir fazer um tratamento do comer emocional, seja comigo, seja com qualquer bom profissional, vou dizer um bom profissional, não vai fazer, né? Mas se você for fazer um tratamento, você vai errar. Você vai ter os baixos do processo. Por quê? Porque você vai precisar continuar investindo energia nesse esforço consciente até que o padrão mude, até que você realmente transforme o teu funcionamento, né? Então, não é essa coisa linda, assim, às vezes as pessoas fazem, elas têm uma ideia romântica do tratamento, né? Que o tratamento é só o autoconhecimento, é aquela mudança de comportamento. Sim, tem partes em que é muito interessante, é muito legal, acaba sendo bonito, acaba sendo, né? Acaba sendo empolgante, mas tem momentos que a realidade vem, a vida acontece, eu digo, né? O que a vida acontece? A vida acontece, você tem um dia de estresse, você tem um dia que tá mais difícil, coisas acontecem na sua vida, né? Na vida de todo mundo isso acontece. E qual que é o grande ponto? Que é muito mais difícil você estar nessa constância. Claro que é. Primeiro porque a tua mente vai ficar puxando você de volta e você vai ficar, de alguma forma, precisando por um tempo insistir nessa saída, né? Insistir nesta mudança, né? Por isso que eu digo, o tratamento precisa ter uma estratégia, porque se você não tiver um lugar para te ancorar, um lugar que você consiga, né, estar ali conectada, a tendência maior é, nesse baixo, você às vezes desanimar. E tem um outro ponto aqui. Eu vou fazer um parênteses, mas esse parênteses é tão importante que eu acho que ele é muito importante. É uma parte super importante esse parênteses que eu vou fazer aqui. Na live de ontem, que a gente falou do lado obscuro do comer emocional, quem não assistiu depois vai lá assistir, eu falei que pessoas com uma mente mais rígida, com uma personalidade mais rígida, elas têm maior dificuldade de mudar. E por que isso acontece? A pessoa que tem uma mente mais rígida, ela tem geralmente uma mente mais perfeccionista, né? E ela tem também ela é muito autoexigente,
digamos assim, né? Então, essa pessoa que ela é muito autoexigente, que ela é muito rígida na mentalidade, ela diz que ela é 880, né, assim que ela fala, ela é super, assim, exigente com ela mesma, e eu sei que esse é um padrão de pessoas que costumam estar frequentando os meus cursos, né, os meus tratamentos, os meus canais. Então, existe uma parte das pessoas que estão aqui que podem ter essa rigidez de personalidade e de mente, tá? Qual que é o grande ponto quando a pessoa tem essa autoexigência super grande? É que nesse alto e baixo do processo que eu estou explicando para vocês, nesses altos e baixos que são absolutamente normais, não é assim, eu tô fazendo, né, tipo, é normal, é o esperado. O esperado é que você erre até que você acerte, né? Ninguém subiu na bicicleta e saiu andando sem ter um período de aprendizado. A gente tem esse período de aprendizado, é normal, isso acontece. Nesse processo, nos altos e baixos, a tendência dessa pessoa que tem uma personalidade mais rígida, uma pessoa mais perfeccionista, a tendência nesse baixo, né, quando estiver fazendo esses baixos no processo, ela vai dizer assim, não tá dando certo. Aqui, ó, não tô fazendo certo. Já tô pondo tudo a perder. Ela tem essa pouca paciência e às vezes ela tem essa autoexigência, inclusive, de acertar sempre, né? De fazer certo sempre, de estar, né, fazendo o que pedem sempre. E daí, essa pessoa, ela é a pessoa que tende a mais sofrer, né, no tratamento. Tanto é que no método, no meu tratamento online, eu trabalho isso, né, o crítico interno, né, tem uma aula disso, justamente por quê? Porque é esse lado exigente, autoexigente, perfeccionista que muitas pessoas têm, e não é necessariamente perfeccionista por limpeza, tá, gente? Eu digo perfeccionista no funcionamento mesmo, tá? Naquele padrão, né? E essa pessoa, ela tende a não tolerar, ela na cabeça dela, é até doido isso quando a gente fala em voz alta, né? Na cabeça dela, ela quer só acertar, né? A Fernanda tá dizendo que ela é assim, ó. A Fernanda tá se identificando. Então, quando a pessoa tá num lugar que ela só pode acertar, né? Ela nunca pode errar, quando errar, porque ela vai errar durante o tratamento tem altos e baixos, né? Até que se chegue num outro patamar, vai ter altos e baixos, ela vai, muitas vezes, por ter este padrão de funcionamento, esse padrão de personalidade, esse traço de personalidade, ela vai, muitas vezes, romper. Ela vai colocar tudo a perder, porque ela tem uma baixa tolerância a ela mesma errar, né? Então, esse é um ponto aí, às vezes até de amadurecimento, às vezes esse é um ponto até de trabalhar o crítico interno, né? Geralmente isso às vezes está na história da pessoa, né? Pessoas que foram muito criticadas na sua vida, né? Cresceram em famílias ou tiveram relacionamentos em que ela foi muito criticada, ela tem essa tendência maior a também, né, ser muito exigente com ela mesma, né? Então, essa é uma pessoa que às vezes ela tem essa tendência, uma super tendência de romper com o processo, porque ela não é flexível, ela não é tolerante, né? Ela acaba às vezes colocando tudo a perder. Porque eu gosto de explicar o processo de mudança utilizando uma metáfora, né? Deixa eu ver aqui um comentário. Ela tá falando aqui, é doido, é muito doido mesmo. Já fico triste em cada erro, cada baixo. Já acho que sempre vai ficar ali, que nunca vai dar certo, né? Então perceba, minha querida, aqui você já está tendo um despertar, um clique que está acontecendo aí. Olha que importante, né? E quando a gente decide mudar, gente, eu gosto de explicar a mudança usando um elástico, né? E se vocês me seguem há mais tempo, vocês já me ouviram falar disso, né? Então, esse aqui é um elástico de cabelo, tá, gente? Bem simplesinho. Mas o que é um ponto, né? O que é um ponto importante? Quando a gente vai mudando o nosso padrão, né? Por que o elástico me ajuda a explicar isso? Quando a gente tá num ponto aqui, a gente vai mudando o nosso padrão, é quase como se a gente primeiro esticasse esse elástico. Qual que é a tendência natural desse elástico se eu solto ele aqui?
é a voltar para o tamanho que ele estava, né? Voltar para onde ele estava, voltar para o início. Então, muitas vezes, quando a gente vai mudar, a gente vai ficar neste lugar que, olha, que gasta energia, ó. Eu tô pondo energia para esticar esse elástico, né? Eu tô pondo energia e a tendência é voltar. Então, este tipo de funcionamento, né, é um funcionamento típico da nossa mente, tá? Isso não é porque você não entendeu, isso não é porque você não tem força de vontade, isso não é porque você não vai funcionar para você, né? Todas essas coisas que às vezes eu escuto das pessoas me contando, né? Isso é o normal da mente humana, né? Isso é o esperado, isso é o normal, né? Ó, a frase que eu mais escuto: se cobre menos, Fernanda. Você vê? Então, ó, o quanto que isso muitas vezes aparece aí já, né? Então, a pessoa ela vai voltar para esse padrão. Ela vai voltar, vai precisar de energia, vai precisar de que ela continue estrategicamente fazendo os movimentos certos, fazendo os movimentos, né, estrategicamente corretos ali, para que ela vá transformando não só, por exemplo, a relação com a comida, mas todo o entorno, para que toda essa mudança vá acontecendo aos poucos. Quer dizer que ela vai acertar sempre? É aquilo que a Fernanda está falando, né? Vai acertar sempre? Não vai acertar. Ela vai precisar, muitas vezes, lidar com o fato de que ela vai errar. E errar é importante no processo, especialmente do comer emocional. Porque quando a pessoa erra, ela aprende. Às vezes, assim, com alguns pacientes, né, e alunas do método, às vezes vem para um plantão de dúvida: eu tô fazendo tal coisa, eu tô errando aqui. E daí você vê que a pessoa descobre que ela estava com gatilho que ela nem tinha percebido, né? Então, às vezes, o fato dela ter errado possibilitou ela identificar algo que ela nem tinha percebido e que precisava de ajuste, precisava organizar. Então, errar faz parte, não só porque faz parte do processo, mas errar te ajuda a entender mais. Errar te ajuda a entender mais. Então, se você erra, aproveite e entenda este erro. O que está acontecendo aqui, né? O grande ponto que eu até já falei é que as pessoas acabam tendo esse nível de ansiedade no processo e que daí parece que não vai funcionar. Não, ali já não está funcionando, já não vai dar. Daí a pessoa já larga porque ela não lida, né? Ela não lida com esse erro, né? Ela não lida com isso, né? Eu lembrei agora de uma pacientinha minha que está fazendo vestibular, né? E daí ela fez uma prova e ela foi muito mal nessa prova. E daí eu perguntei para ela assim: e você já corrigiu essa prova para entender, né, onde que você foi mal? Ela disse: não, eu não tive coragem. Né? E daí eu trabalhei com ela esse ponto, que é exatamente o ponto da autocrítica, né? Ela estava tão emocionalmente abalada por conta da autocrítica, né? De não ter conseguido ir bem naquela prova que ela fez, que ela estava perdendo a grande oportunidade de ir lá entender o que ela precisava melhorar, onde que ela tinha errado, né? Olha que interessante. Apesar de ser um contexto completamente diferente, estou mostrando para vocês o quanto que a autocrítica, que esse traço de personalidade, às vezes muito exigente, faz com que você fique emocionalmente fragilizada e você não faz contato com aquilo que você devia estar fazendo, que é entender o que eu errei, o que eu preciso melhorar, o que está acontecendo aqui, entender que faz parte do processo, né? Mas às vezes a pessoa acaba não tendo até mesmo essa maturidade ou essa habilidade de conseguir olhar com clareza para o fato de que é um processo, de que errar faz parte, e se eu estou errando, é porque tem algo que eu preciso melhorar ali, né? Se eu estou errando, é porque tem algo que eu não ajustei ainda, né? E daí, claro, se você tá num tratamento que te possibilite até ir atrás, eu tô errando aqui, tal coisa tá acontecendo, então eu vou na direção de melhorar isso, vou na direção de tentar resolver isso, né? Que é esse o grande ponto, é essa a virada de chave, né? Quando você faz um movimento e que daí você tem que estar bem, né? De alguma forma você já tem que ter abraçado o processo, já tem que começar, né? Já é outra tomada de consciência, digamos assim, né? Porque o processo ele faz parte, o altos e baixos. No baixo você aprende.
A gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta, né? Quando a gente acerta, a gente acertou, né? A gente segue talvez pro próximo, ou a gente às vezes acha que tá tudo certo, né? E quando a gente erra, a gente tem essas oportunidades. É que nem a minha pacientinha, né? Que eu contei pra vocês. Ela tem a oportunidade de entender aonde que ela tá errando, aonde que tá ruim. E assim, ela vai corrigir, né? E esse é um grande ponto. Então, toda essa rigidez de pensamento e de personalidade, elas prejudicam ainda mais, né? Porque é normal e é esperado da nossa mente que ela retorne para esse padrão. Quer dizer que eu vou ter que ficar gastando energia sempre, doutora Pri? Você pode estar se perguntando aí, né? Ou pode estar querendo me perguntar. Não. Isso é por um tempo. Ah, são aqueles 21 dias, são quantas semanas, né? Aí entra o povo doidão, né? Que acredita nas coisas que lê na internet, né? Gente, cada pessoa é uma pessoa. Cada corpinho é um corpinho. Tem pessoas que têm padrões muito antigos que vêm da vida dela inteira, às vezes da infância, né? Tem pessoas que o comer emocional tá aí há algumas semanas, né? Então, vai ser igual para todo mundo? Não vai. Não vai, né? Ah, mas criar hábitos eu preciso de tantos dias. Esse é um estudo questionável que, ok, pode funcionar para algumas pessoas, mas nem todo mundo é igual. Né? Se tem uma coisa que eu digo para vocês, olha, eu sou profissional da saúde mental, né? Eu digo para vocês assim com muito carinho, cada pessoa é única. Né? Por mais que tenham problemas parecidos, as pessoas são diferentes. E que ótimo isso, né? Porque imagina que chato seria se todo mundo fosse igual, né? Não teria a mínima graça, né? Que bom que cada um tenha o seu jeito, a sua história. E cada um vai construir os hábitos novos. E vai construir o que eu chamo de estilo de vida novo no seu tempo, né? Tem pessoas, né, que em 30 dias estão bem. Tem pessoas que precisam de mais tempo, né? Por isso que eu digo, no meu tratamento são 30 dias. Tem pessoas que terminam os 30 dias e começam de novo. Por quê? Porque precisam de mais tempo. E tem pessoas que em 30 dias vão falar assim, nossa, eu tô ótima, né? Tô aqui te escrevendo, né? Às vezes ele me escreve, né? Eu tô te escrevendo para dizer que eu tô ótima, realmente. Deu tudo certo. Então, percebe? Então, tem a ver com isso também, sabe? Mudar é difícil. Olha, gente, mudar é difícil porque dá trabalho. Quer dizer que é impossível? Não. Com certeza não, né? Pode ser que você precise de alguns dias, pode ser que você precise de semanas, pode ser que você precise de meses. Mas mudar não é necessariamente difícil. Ele só dá trabalho, né? Ele dá trabalho e gasta energia, tá? Gasta energia. Então, se você está disposta a pôr energia nisso, mudar não é difícil. Se você está disposta até a repensar a forma com que você vê o tratamento, né? Se você começa a perceber, né, por exemplo, isso, né, da sua dificuldade de ter paciência com o processo, ser paciente com você mesmo, também é um outro ponto aí, né? Hoje pela manhã eu fiz um post, eu não sei quem aqui viu, né, que tá escrito assim, até quando? Né? Até quando tá escrito assim, né, no post? E eu disse que é um post sincerão, né? Até quando? Porque tem vezes, gente, que a gente precisa encarar a realidade, sabe? Tem vezes que, assim, não é à toa que eu fiz esse post sincerão hoje, no último dia do desafio, né? Nas vésperas da gente encerrar o desafio, né? Eu fiz hoje cedo. Então, esse é um post que, se você não leu, eu sugiro que você leia, né? Mas qual que é a minha reflexão? Que faz todo sentido aqui, né, na conversa dessa live. Até quando você vai perceber que você está repetindo padrões, né? Você vai perceber que você continua dando voltas, que você continua tentando as mesmas coisas. Einstein já dizia, quando você tenta fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, isso significa que você é doido. O Einstein tem uma frase assim, né? Em outras palavras, ele diz que é insanidade você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Mas, infelizmente, eu ainda vejo pessoas que elas percebem que elas têm uma compulsão alimentar, elas percebem que elas têm um comer emocional, elas percebem que elas precisam de um tratamento, mas elas continuam tentando se controlar ou tentando fazer as mesmas coisas que ela já tentou e não deu certo, né? Então, esse até quando às vezes é
é importante, sabe? Às vezes é importante a gente encarar a realidade. Até quando que você vai tentar fazer as mesmas coisas? Porque se você percebe que mudar é muito difícil, se você que tá aqui, né, você percebe assim, não, mudar para mim tá sendo muito difícil porque eu tô tentando do jeito errado, porque eu tenho essa mentalidade rígida que você tá explicando, doutora Pri, porque eu não tenho essa paciência, porque eu realmente não encaro como um processo. Se você se identificou, né? Se você se identificou com essas coisas que eu tenho falado aqui hoje, né? A pergunta agora é até quando, né? Tipo, até quando? Até quando que você vai ficar aí? Porque não quer dizer que não dá pra você ficar aí, mas até quando? Se faça essa pergunta, né? Não é nenhuma pergunta pra você responder pra mim, mas até quando, né? É uma pergunta importante, porque quando a gente fala de mudança da relação com o corpo, com a comida, de construir o estilo de vida, né, de mudar o comportamento alimentar, então são coisas que estão aí, a gente tem solução para isso, né? Até quando, ó, a Inês está falando, até quando eu vou lutar pela fome emocional? Até quando? Né? É uma ótima pergunta, pergunta a si mesma, né? Até quando? Até quando que eu vou ficar nisso? Até quando que eu vou continuar repetindo as mesmas coisas, né? Às vezes eu vou conversar com pessoas, elas dizem assim pra mim: ai, doutora Pri, eu queria muito fazer um tratamento, mas agora eu não consigo, né? Agora não dá, ai, eu não tenho tempo, ai, eu não tenho dinheiro, agora não vai dar, ai, porque agora eu tô resolvendo tal coisa da minha família, ou... Eu entendo, né? Mas a pergunta é, então, tá bom, então até quando, né? Porque às vezes eu vou conversar com a pessoa numa consulta de avaliação inicial e ela me diz assim que ela tá há 10 anos fazendo dietas, tratamentos com suplementos, com medicações que aplicam, né? Medicações enfim, né? Medicações que eu sei quanto que custa esses tratamentos, gente. Você acha que eu não sei? Eu trabalho nesse mundo, né, do emagrecimento, dos transtornos alimentares, já deu 10 anos, né? Não vou falar quantos mais que 10, mas já tem mais de 10 anos. Então eu sei quanto que custa essas coisas, né? A pessoa fala assim: ah, mas eu já fiz plástica, eu já pus balão. Aliás, pôr balão intragástrico é um ótimo jeito de você gastar muito dinheiro, né? É um ótimo jeito. Porque não funciona sem mudar comportamento alimentar, gente. Não funciona, né? Eu já fiz bariátrica, né? Quanto que você já não investiu em movimentos que não mudam o teu comportamento, né? Quanto que você já investiu em tratamentos que não deram certo, né? Faça essa reflexão. Não é pra você ficar chateada, é pra às vezes isso te ajudar a tomar a decisão certa, né? Tipo, até quando? Até quando? Né? Porque realmente essas coisas às vezes demandam não só dinheiro, mas energia, mas até mesmo disponibilidade, né? E às vezes tem riscos, né? Quantas pessoas que já não fizeram cirurgias, que já não colocaram balão, que já não fizeram movimentos que são até com risco, né? Sendo que às vezes ela não está aberta para fazer mudanças que realmente vão fazer sentido na vida dela, né? Mudanças de comportamento, né? Mudança do estilo de vida. A Bruna tá falando, a principal mudança é na mente. Sim, é exatamente esse o ponto que eu tô trabalhando aqui com vocês hoje, que eu trouxe essa reflexão hoje, que eu acho que a gente fecha o desafio, que foi lindo, tá, gente? Esse desafio foi incrível, já teve gente que conseguiu melhorar coisas durante o desafio, o que é maravilhoso, mas agora que a gente termina o desafio, para muitas pessoas não vai ser suficiente, para muitas pessoas vai precisar elas refletir, e o que eu vou fazer a partir de agora? Que pode ser continuar, né, aplicando tudo que aprendeu, que pode ser ir para um tratamento, que pode ser pensar a respeito, né, precisar de uns dias para pensar, né, que pode ser, enfim, inúmeras coisas, mas até quando? Essa é a pergunta. Né? A Fernanda tá falando, foi por isso que eu desisti da consulta com o cirurgião, porque a minha mente continua a mesma, ou continuava depois desse desafio. Que fofa, Fernanda. A gente tem aqui, né, nem todas as pessoas que passam por tratamento comigo, elas vêm contar a história delas, o que é uma pena, porque eu amo histórias, né? Eu fico dizendo assim, venha contar a história, venha contar essa história, eles não vêm porque tem vergonha, né? O que eu entendo também. Mas, Fernanda, aqui a gente tem a história da Grazi, e a Grazi, ela chegou pro tratamento comigo querendo fazer cirurgia bariátrica, e eu falei pra ela assim, vamos fazer o tratamento primeiro.
e ela não precisou fazer cirurgia bariátrica, né? Então, tem aqueles que mesmo assim vão e que, ok, pelo menos vão com o comportamento alimentar melhor, né? E isso costuma ser muito bom no prognóstico, mas tem gente que às vezes nem vai precisar, que consegue perder 17 quilos, acho que foi o caso dela, tá? Então, enfim, né? Tava 17 a última vez que ela me falou, né? Porque agora eu não sei quanto que tá. Mas eu sugiro você procurar depois aqui a live dela e daí você assiste, tá? Eu acho que é legal para inspirar, né? Já que tem uma história parecidinha assim com a sua. Então, é o que eu digo, gente, mudar não é necessariamente difícil. Esse processo de mudança, ele precisa ser abraçado como um processo que vai ter altos e baixos, como um processo que vai aos pouquinhos transformando o seu estilo de vida, como um processo que você vai aprendendo aos poucos, e aprendendo não é coisas novas necessariamente, aprendendo sobre você, sobre como que você vai reagindo, sobre como que você cuida da tua energia, sobre como que você consegue investir tempo em você, porque às vezes a gente precisa também transformar coisas que é aquilo que eu chamei, né, na aula 3 de estilo de vida, né, a gente vai transformar o entorno, né, teve alguém que comentou aqui sobre o pilar do sono, né, passou muito rápido, eu não vi, mas é isso, às vezes você percebe, puxa vida, eu não estou investindo aquele pilar tá atrapalhando minha vida, tá atrapalhando meu processo, né? Então eu vou trabalhar ali. São caminhos que não são óbvios, mas que eles dão suporte para a constância que vocês tanto querem, né? Esses caminhos que dão suporte à transformação que no final vai acontecer, né? E isso é gradativo, e isso tem altos e baixos. O elástico vai ficar te puxando, né? Vai ficar te puxando. Mas o que você precisa fazer? Continuar pondo energia, até que o padrão se transforma. E de repente você vai me contar assim, nossa, um dia eu percebi que eu tinha, por exemplo, chocolate em casa e nem lembrava mais, né? E eu não podia antes ter, porque se eu tivesse eu já ia comer, né? Então, é isso, assim, de repente você percebe, você começa a se dar conta que você transformou o teu padrão, né? É isso, a mudança ela é assim, ela vai meio que assustando, né? Tem paciente que me fala assim, nossa, doutora Pri, eu já tava bem assim, né? Nem tava mais preocupada com o meu peso, quando eu subi na balança, tinha perdido 5 quilos. Pois acontece, entende? Por quê? Porque a transformação foi acontecendo de dentro para fora, mudando a cabeça, e daí de repente parece que é um novo jeito de funcionar. Aí a gente pode dizer que a transformação está acontecendo, entende? Daí você não vai precisar mais pôr tanta energia no elástico, porque o elástico já é outro. O elástico já é outro, né? Então, gente, essa pergunta que eu deixo de reflexão nesse dia 12 aqui, domingo, eu deixo essa reflexão. Até quando você não vai olhar para isso do jeito que tem que olhar para isso? E se você quiser olhar para isso com a minha ajuda, né? Porque às vezes você foi com a minha cara, né? Você gostou do que eu falei, fez sentido o desafio, né? Para muitas pessoas fez sentido o desafio, né? Então, se todo esse rolê fez sentido, desafio, né? Todas essas técnicas que a gente trabalhou, se tudo isso fez sentido, gente, amanhã às 8 horas da manhã eu vou abrir inscrições para o meu tratamento online, né? Eu não abro sempre, da outra vez teve gente que ficou de fora, né? Teve gente que já tá conversando com a minha assistente, a Alexia. A Alexia, gente, ela é de carne e osso, tá? Ela não é virtual. Tem gente sempre que me pergunta, a Alexia é uma assistente virtual? Não é, ela é de carne e osso, frequenta aqui o IPCAC, né, anda por ali, então tem gente já conversando com ela dizendo, da outra vez eu perdi, então eu tô ligada para não perder dessa vez, né? Então tem gente que fica de fora. Por quê? Porque a gente teve mais de 2.500 inscritos, quase 3.000 pessoas inscritas nesse desafio, muita gente passou pelas aulas, teve gente que passou, teve gente que não passou, teve gente que ainda pode passar, porque até meia-noite as aulas estão no ar, tá? Depois da meia-noite tudo sai do ar, mas enfim, né? Tem gente que passou por aqui e que algo fez sentido e que pode estar tocado a fazer o tratamento, né? Nesse caso, as inscrições para o método abrem amanhã às 8 da manhã em ponto.
tá? As 10 primeiras pessoas, eu avisei isso na aula 3, mas as 10 primeiras pessoas que se inscreverem no método, elas ganham uma consulta de avaliação inicial comigo, tá? É um super bônus, tá, gente? Primeiro porque a minha consulta custa R$400 e que não tem mais consulta comigo, tá? Não tem mais consulta comigo porque eu tô com uma lista de espera aí que tá beirando mais ou menos a faixa aí dos 6 meses, tá? Eu achava que era 5, mas pelo jeito vai dar 6 meses já a minha lista de espera, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês? É uma ótima oportunidade de começar já, segunda-feira, às 8 da manhã. Você tem esse tempo pra pensar, né? Vai refletir sobre isso, não tome nenhuma decisão precipitada, você não precisa tomar uma decisão precipitada, mas pense rápido, tá? Pense rápido, mas pense com carinho, né? E eu pergunto, né, quanto que vale a tua felicidade, quanto que vale o teu bem-estar, a tua saúde? Eu acho que essa reflexão é importante, né? Quanto tempo você tá nisso? Há quanto tempo você tá sofrendo? Às vezes eu vou fazer uma avaliação inicial com algumas pessoas, elas me contam que elas estão arrastando uma compulsão alimentar ou um comer emocional há 25 anos. E eu fico assim, uau, né? É muito sofrimento para arrastar por tantos anos. Mesmo que o teu caso não seja tanto tempo, gera esse sofrimento, né? E o sofrimento não é só pelo ganho de peso que muitas pessoas acabam tendo. O sofrimento pelo descontrole, né? Pela ansiedade, por tudo isso que vai acontecendo, né? Isso não tem preço, tá? Assim, cuide de você, né? De alguma forma, cuide de você. A Inês está perguntando, doutora Pri, esse desafio quanto custa? Inês, o desafio é gratuito, tá? Só que ele termina hoje, meia-noite. O desafio do comer emocional aconteceu essa semana toda, começou lá na segunda-feira, dia 6, e tá terminando hoje, domingo, às 23h59, tá? Você pode correr lá, assistir, o link para acessar lá tá na minha bio, tá? É só você clicar, coloca o e-mail e você já vai cair numa página que tem o botão da comunidade, você clica lá e vai assistir as aulas, tá? Então, você pode correr, tentar assistir o que você conseguir até a meia-noite de hoje, tá? O tratamento, daí, a gente vai abrir amanhã as inscrições às 8 horas da manhã, tá? Tanto para a mentoria que já está acontecendo, quanto para o método amanhã às 8 horas da manhã. Ó, a Cíntia tá dizendo que ela vai fazer a inscrição dela amanhã. Cíntia, se você correr fazer às 8 em ponto, pode ser que você seja uma das felizardas, né, a conseguir a avaliação inicial comigo, tá? A Inês está perguntando o de amanhã. Inês, amanhã o nome do tratamento se chama Método para a Vida Toda, tá? É meu tratamento online, ele é um tratamento que eu já tenho muitas turmas, eu nem sei quantas turmas, qualquer hora dessa eu vou contar quantas turmas que já deu. Mas, enfim, é um tratamento que existe desde 2019, tá? Então, eu vou contar depois quantas turmas que eu tenho. Depois, bem pensado, tá? O valor do método, tá? É o mesmo valor, a gente tá usando o mesmo valor do ano passado. Então, ele custa 12 vezes de R$ 97,90. R$ 97,90 por mês, né? Enfim, não tem nem comparação se você já tomou medicações para emagrecer, na verdade? Não tem nem comparação. Ou R$ 997 à vista, tá? Quem conseguir ser uma das 10 primeiras que se inscreverem, vai ganhar uma consulta de avaliação inicial comigo, tá? Eu só consigo dar 10, gente, porque a Alexia fica louca, porque eu não tenho horário, daí ela não tem onde enfiar vocês. Ela não tem onde enfiar. Quando eu faço assim, vou fazer as 10 primeiras, daí ela já fica doida com as 10, imagina, não tem onde enfiar. Não tem onde enfiar tanta gente. Não é um sorteio, tá, Cíntia? São as 10 primeiras. Só que as 10 primeiras que a Hotmart, tá? É pela Hotmart, que a Hotmart avisar a gente. Então, eu sugiro que você faça o pagamento no teu cartão, alguma coisa assim. Porque se for, por exemplo, no boleto, né? Se você for fazer a vista no boleto, o boleto leva 2 dias. Então, tem que ser pagamento no cartão ou qualquer outra forma de pagamento. Tem cartão, tem Pix, tem um monte de opção lá. Depois vocês olham, tá bom? Mas, enfim, gente, se fosse vocês, né? Vocês que já sabem que vão se inscrever, acho que
A Mari também, que tá aqui, também disse que vai estar com a gente nessa próxima turma. Então, para quem estiver comigo na próxima turma, eu vejo vocês do outro lado, né? Do lado de dentro. E se não for para você, ainda também tá tudo bem, né? Mas a pergunta é importante. Até quando? Né? Até quando é uma pergunta que é bem importante. Inês, o link a gente vai mandar 8 em ponto nos grupos do WhatsApp, na comunidade do Facebook, por e-mail e isso, tá? E vai estar aqui no Instagram também, na bio aqui do meu Instagram a gente vai colocar, tá? A minha equipe fica preparada às 8 em ponto para disparar isso tudo para vocês não perderem. Então é só você ficar ligado que vai chegar por todos esses meios, tá? Então é só você estar assim preparada que você vai receber o link, tá bom? Então a gente fica fazendo suspense do link para ser justo, tá? Então a gente vai colocar em todos esses lugares. O ideal mesmo é que você consiga fazer isso já assim, né, no primeiro momento, mas nos grupos do WhatsApp talvez seja o jeito mais fácil de você receber o link, tá? Se você tá no grupo do WhatsApp, é só você ficar atenta no horário. Se você não tá no grupo do WhatsApp, manda um direct aqui pra mim que a equipe te coloca no grupo, te manda o link pro grupo, combinado? Né? O grupo vai ser só para essas inscrições, depois a gente também já vai fechar, porque o desafio encerra hoje às 23h59. Legal, pessoal? Então, eu espero que tenha feito sentido essa reflexão de mudança, de neuropsicologia, né? De elástico, de altos e baixos, de processo. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês, de verdade. Porque quando a gente começa um processo, a gente vai esbarrar nessas coisas que são internas, que são psíquicas, que são, às vezes, da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar. E se a gente está mais preparado, está entendendo, né? Bom, se a gente está num tratamento que tem técnica e estratégia, melhor ainda. Mas se a gente já começa a entender que tem esses desafios internos da nossa mente, a coisa flui que é uma beleza e dá tudo certo no final. Legal, pessoal? Então, um beijo grande, uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês nesse desafio. Para mim foi uma alegria muito grande estar do lado de cá. Um beijinho e eu vejo vocês por aí, né? Vejo vocês amanhã. Eu vejo vocês por aí. Combinado? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.